Todos nós sabemos sobre buracos negros, mas e seus misteriosos irmãos gêmeos, os buracos brancos? Você já ouviu falar deles? Eles existem mesmo? E a questão mais importante de todas: esses dois são realmente um grande portal interdimensional? Vamos descobrir. Um buraco negro é um objeto espacial assustador com uma força de atração incrivelmente grande. A força da sua gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar dela. É por isso que ele parece preto para nós. E surge quando estrelas, pelo menos 3 vezes maiores que o nosso Sol, queimam completamente. Ao envelhecer, começam a derramar camadas de gás e a diminuir de tamanho. O núcleo encolhe até se transformar em uma pequena bola, com uma pressão interna enorme. E quando não consegue mais suportar essa pressão, explode, caindo sobre si mesma e se transformando em um buraco negro. E sim, ainda temos muito a aprender sobre eles, mas pelo menos temos algumas informações. Mas e quanto aos brancos? Por que quase nunca ouvimos falar deles e por que não sabemos nada sobre eles? Bem, trata-se de objetos espaciais teóricos que são basicamente o oposto do buraco negro. Se este engole tudo que vê, então o branco, pelo contrário, não deixa nada entrar. Por sinal, buraco branco é apenas um nome. Para nós, ele realmente não seria dessa cor. Imagine viajar em uma nave espacial. De repente, você vê algo que se parece com um buraco negro padrão. É cercado por um anel brilhante, rotativo e enorme de poeira espacial e gás. Mas se você continuar observando, verá algo incomum. Ele vai cuspir alguma matéria de seu centro. Algo assim é impossível com buracos negros. Somente neste momento você perceberá que este é um branco, porque visualmente não há diferença. Ambos os fenômenos espaciais têm o chamado horizonte de eventos, que é algo como um limite. Para um buraco negro, se torna um ponto sem volta. Se você cruzá-lo, não poderá mais escapar. Mas para um branco, é mais como uma parede invisível que você não consegue passar. É tipo um clube exclusivo para ninguém. Aqui está algo interessante para se pensar. Uma vez, um buraco branco recebeu uma enorme quantidade de material de algum lugar, de alguma forma, mas então parou de absorver esse material e começou a cuspi-lo. Então isso significa que ele cospe os restos do passado. Mas o que exatamente é esse passado? Um buraco branco pode cuspir algo que já existiu e desapareceu há muito tempo? Essas coisas podem, de alguma forma, afetar nosso mundo? Esse pensamento talvez seja um pouco preocupante, mas você pode relaxar. O problema é que ainda não descobrimos um único branco. Talvez porque temos muito pouco conhecimento real sobre o espaço. No século XX, Albert Einstein e sua teoria geral da relatividade atingiram a física como um tsunami. Ele descobriu algo incrível, que a gravidade, como uma força toda poderosa e invisível, é capaz de dobrar o espaço e o tempo. Essa descoberta foi um verdadeiro avanço. Foi quando os cientistas sugeriram pela primeira vez a existência de buracos negros, mas ainda levaram mais de 40 anos para entender esses objetos espaciais, ou até mesmo provar sua existência. Só recentemente conseguimos a primeira foto de um deles, localizado no centro da galáxia M87. Você deve estar lembrado. Muitas pessoas riram por ser uma imagem muito embaçada, mas deveríamos dar mais crédito aos cientistas. A imagem foi obtida através de uma colaboração internacional das estações espaciais e 8 telescópios terrestres. Então, basicamente, precisávamos de uma enorme quantidade de esforço e de recursos para obter até mesmo uma pequena prova da existência deles. Não é à toa que ainda não descobrimos os seus irmãos, mas, por outro lado, muitos cientistas agora acreditam que podem nem existir. Por muito tempo, eles foram uma conclusão lógica da teoria da relatividade. Se há buracos negros, por que não deveriam existir os brancos? Mas, recentemente, os cientistas começaram a questionar se eles são possíveis. Sabemos como os buracos negros nascem, mas para que um branco se forme, todo esse processo precisa ser revertido, o que não faz muito sentido. Podemos pegar um ovo e fazer uma omelete, mas podemos transformar uma omelete em um ovo inteiro novamente? Isso não é apenas sobre comida. No início, tudo no universo tem uma forma clara e definida. E então, com o tempo, fica cada vez mais caótico. Esta é uma das leis estatísticas do universo.
Além disso, parece que buracos brancos não seriam capazes de existir por muito tempo. Eles jogariam muito de sua massa e material no espaço. Tudo isso se reuniria em torno deles, até que, eventualmente, um colapsasse e formasse outro negro. Que ciclo estranho! É assim que parece ser esse processo se você usar o senso comum. Mas todos sabemos que o universo sempre foge da norma para os nossos cérebros pequenos e simples. Há tantas coisas nele que não fazem sentido, mas ainda assim existem. Alguns físicos estão tentando trazer buracos brancos de volta do esquecimento científico. Seu principal argumento começa com a pergunta: o que acontece com as coisas que entram em um buraco negro? Elas não podem simplesmente desaparecer em lugar nenhum. De acordo com a física, nenhuma matéria no universo pode simplesmente se transformar em nada. Ela nunca desaparece, apenas muda. Então, o que se passa dentro de um buraco negro? O que ocorre com ele quando sua vida útil expira? E como nasce um buraco branco? Como você provavelmente adivinhou, todas essas perguntas podem ter uma resposta. Os dois tipos de buracos devem estar interconectados e podem até ser algum tipo de portal. Para que isso seja verdade, precisamos violar as equações da relatividade geral. E sabemos que a teoria de Einstein tem sido considerada inviolável há anos. Mas aqui vai um fato curioso. Nós finalmente a desafiamos em 2022. 3 cientistas receberam o prêmio Nobel por provar que Einstein não estava certo sobre muitas coisas. E o universo é muito mais complicado do que pensávamos. Em outras palavras, buracos brancos podem realmente existir. Eles podem ser meio malucos e incompreensíveis para nós, mas sua existência ainda é possível. Se existem, como funcionariam? Bom, temos algumas ideias. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que o buraco branco pode ser uma criança de um buraco negro. Com o tempo, este pode envelhecer e se tornar muito pequeno. Então, os processos que ocorrem nele deixariam de obedecer ao bom senso. A aleatoriedade quântica pura entraria em jogo. Blá blá blá, partículas criam alguma loucura e caos e... BUM! Um buraco negro se transforma em um branco, que seria do tamanho de uma pequena partícula e pesaria aproximadamente tanto quanto um fio de cabelo humano. Não teria a incrível massa gravitacional de seu ancestral, mas sim o que quer que estivesse dentro dele. Em outras palavras, armazenaria tudo que o buraco negro engoliu em sua vida anterior. E mais cedo ou mais tarde, começaria a cuspir essa informação. Se essa teoria for verdadeira, então, um dia, buracos brancos podem começar a dominar todo o nosso universo. Isso pode acontecer quando todas as estrelas queimarem e todos os buracos negros secarem. Mas estamos falando de um futuro mais distante que se pode imaginar. De trilhões de anos no futuro. O universo pode nem sobreviver por tanto tempo. Há também outra opção. Talvez todo o nosso universo seja a criação de um buraco branco. Alguns físicos dizem que o Big Bang se parece suspeitamente com o comportamento potencial de um buraco branco. Ambos são muito semelhantes matematicamente. E, quem sabe, talvez estejam certos. De qualquer forma, existem diversas coisas em nosso universo sobre as quais não temos ideia. E talvez um dia descobramos o segredo desses irmãos gêmeos. Vamos apenas esperar que eles se transformem em alguns portais interdimensionais e incríveis.